Glória a Deus pelo Senhor e pela sua palavra, glória a Deus pela sua presença na igreja, glória a Deus por aqueles que estão online devido à pandemia. A última semana tivemos a maior média de mortes, 1.180 pessoas por dia, foi a pior semana desde fevereiro do ano passado. Tudo que os cientistas falavam não está acontecendo, né? Falavam lá em março do ano passado que ia subir, durante 6 meses, estabilizar, cair, isso não aconteceu. De março a março, de fevereiro a fevereiro, subiu. Então, os cientistas estão bem perdidos, mas uma coisa é certa, quem tem comorbidades corre risco e tem que tomar cuidado. A grande maioria dos 1.180 mortos são pessoas que têm vulnerabilidades acima de 60 anos, tem que tomar bastante cuidado, não levar na brincadeira. Vamos orar, vamos começar com oração. Senhor, obrigado pela Tua palavra, principalmente obrigado por Jesus. Se viermos a conhecer o Senhor e contemplarmos o Senhor na plenitude de Tua glória, será por causa de Jesus. Se tem um presente que expressa o Teu amor para a humanidade, é Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho. Obrigado por Jesus, por esse grande presente, pelo nosso Salvador, nosso Senhor e o nosso Redentor. Ajuda-nos a entender Jesus um pouco mais hoje à noite e com bastante respeito, bastante temor, ouvirmos o Seu recado no fim das Escrituras para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia é um livro, sim, complexo, escrito ao longo de mais ou menos 1.500, 1.600 anos, por pessoas que não se conheceram pessoalmente. Por exemplo, Isaías não conheceu Abraão. É um livro escrito ao longo de 1.600 anos por autores diferentes, que a classe judaica classificou: esse aqui estava inspirado, esse não estava, e preservou o que eles consideraram inspirados, mesmo que eles mataram a maior parte dos profetas. Após a morte dos profetas, devido ao cumprimento das profecias, eles preservaram os textos. Jesus é central na Bíblia do começo ao fim, às vezes não é tão fácil de vê-lo, mas ele está ali no simbolismo dos sacrifícios, no quase sacrifício de Isaac, e por aí afora. Jesus está por toda a Bíblia. Ele está nas promessas, ele está nas alianças, ele está nas profecias, ele é central no plano de Deus. Sem Jesus não teríamos nada. A Bíblia termina com um recado muito importante de Jesus, que nós deveríamos levar bastante em consideração. Geralmente fica ali como mais alguns versos esquecidos, que nem lembramos o que é que tem mesmo ali no fim da Bíblia. Mas a Bíblia termina com um recado muito importante de Jesus. Mas o recado dele será melhor aceito por nós se fizermos um breve passeio na Bíblia para entender a expressão raiz de Davi ou filho de Davi. Jesus tem muitos títulos. Ele é o caminho, a verdade, a vida, ele é o bispo de nossas almas, ele é o bom pastor, ele é o pão de Deus, ele é o pão vivo que desceu dos céus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é a pérola de grande valor, ele é alfa, o ômega, princípio, o fim. Tem muitos títulos. Ele é a estrela da manhã. Tem muitos títulos para Jesus: filho de Davi, filho de Deus, filho do homem. Tem muitos títulos. Ele é central nas Escrituras. Mas um dos títulos muito importantes é raiz de Davi ou filho de Davi. Esse é um título também que, se entendermos, entenderemos melhor o recado de Jesus no fim da Bíblia para nós. O que a Bíblia quer dizer por raiz de Davi ou filho de Davi? Davi existiu 1000 anos antes de Jesus. Ele teve muitos filhos, netos e bisnetos. 1000 anos depois, Davi tinha milhares de descendentes. A Bíblia não dá importância nenhuma para eles. Ninguém tinha alguma importância por ser
filho de Davi, porque havia milhares e milhares de filhos de Davi nos dias que Jesus nasceu. Mas a Bíblia enfatizou que haveria de ter um descendente, e aí passa a especificá-lo, e nesse sentido ele é singular em relação a todos os outros seres humanos, em relação a todos os descendentes de Davi, e esse raiz de Davi, singular, filho de Davi, é o Messias, é Jesus. O Senhor prometeu a Davi 1000 anos antes de Jesus nascer, que sempre existiria a monarquia de reis da dinastia de Davi diante de Deus. O Senhor também prometeu, está ali na Bíblia, nem sempre as pessoas percebem quando leem, prometeu também um rei eterno, evidentemente de um reino eterno da descendência de Davi. Não foi difícil para os estudiosos perceberem que Deus estava prometendo que o Messias seria descendente de Davi, o esperado Messias, Senhor, Salvador, Rei, seria da descendência de Davi e seria herdeiro do trono de Davi. Ele seria então o Rei eterno, do reino eterno, mas herdeiro do trono de Davi, cumprindo a palavra do Senhor, que diante do Senhor, ou que sempre haveria um rei da monarquia de Davi, da dinastia de reis de Davi, diante do Senhor. Bom, essa profecia cumpre-se somente em Jesus, porque Ele é o Rei eterno do reino eterno, da descendência de Davi, herdeiro do trono de Davi. Quando Ele tornou-se homem, Ele passou a ser 100% ser humano, 100% Deus, por toda a eternidade daí para frente. Agora na Trindade, Jesus continua sendo 100% homem, 100% Deus, e por ter se tornado homem, Ele é por toda a eternidade filho de Davi, herdeiro do trono de Davi. Ele é o Rei do reino eterno, da descendência de Davi, o Messias de Israel, como Deus havia dito. Então, quando a palavra diz que o Messias é filho de Davi, ou raiz de Davi, é um jeito de dizer ele é o Messias, o Rei eterno de um reino eterno, como prometido a Davi, e desta forma a dinastia de reis cumpre-se eternamente através somente da pessoa de Jesus, que sendo filho de Davi, o é por toda a eternidade. É por toda a eternidade filho de Davi, é por toda a eternidade filho de Deus, é por toda a eternidade herdeiro do trono de Davi. Bom, o assunto vai ficando mais complexo e presta bem atenção. Jesus, para governar, não precisava ter nascido e nem ser filho de Davi. Antes de nascer, por ser um com o Pai e com o Espírito Santo na Trindade, ele já era rei, ele já era Senhor. Mas quando ele torna-se homem, um dos sinais para que percebêssemos que ele é o Messias, ele tinha que se tornar homem da tribo de Judá, da família de Davi, que era um dos sinais. Tinha 300 profecias, mas entre elas também essas, que ele seria da descendência de Davi, nascido em Belém, da tribo de Judá. Então, quando ele tornasse homem, ele se tornaria homem da descendência de Davi para ser o herdeiro do trono. Mas para reinar, ele não precisava nascer. Ele reinava, o trino Deus reina sobre a sua criação, sobre todas as coisas. Mas ao tornar-se homem, agora ele invadia o império das trevas com o reino de Deus. Porque aonde ele estava Deus, o seu poder, a sua glória e o seu reino. De tal maneira que Jesus nunca esteve nesse mundo conectado com o império das trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele estava nesse mundo, mas não conectado com o império das trevas. Ao tornar-se homem, ele invadiu o mundo com o seu reino. De tal maneira que aonde ele estava o reino de Deus. No reino de Deus tem perdão,
tem salvação, tem cura, tem milagres, tem libertação de demônios, tem perdão de pecados, tem possibilidade de sair das trevas para a luz, do pecado para a santidade, da morte para a vida. E quando chegou a hora de iniciar o seu ministério, ele pregava: arrependam-se, é chegado a vocês o reino de Deus, porque aonde ele estava, estava o reino de Deus. Ele não precisava nascer para ser rei, ele não precisava nascer para ser Senhor, mas estava profetizado que ele ia nascer sim, para ser 100% homem, com corpo assim humano. Corpo humano, normalmente falando, é parecido comigo, tem 2 olhos, um nariz, 2 braços, para que ele fosse crucificado, traspassado pelas nossas transgressões e moído pelos nossos pecados. Por isso ele tornou-se homem. Mas sinal de que ele era quem ele era, ele seria homem da família de Davi, da tribo de Judá, para também herdar o trono de Davi e para ser eternamente rei, o que ele já era, mas agora rei, Deus homem, homem Deus, da descendência de Davi, herdeiro do trono, cumprindo-se a promessa que sempre haveria um rei da dinastia de reis de Davi diante do Senhor. E na verdade existe agora na própria Trindade, porque ele é por toda a eternidade filho de Deus e filho de Davi. E assim o Senhor cumpre a sua palavra, como ele havia dito. Então, quando a palavra diz que ele é filho de Davi, ou descendente de Davi, ou raiz de Davi, é um jeito da Bíblia dizer: ele é o Messias rei, que sempre foi rei, que ao tornar-se homem invadiu a história com o seu reino, para que através de sua morte substitutiva por nós, pudesse dizer para toda a humanidade: arrependam-se, é chegado a vocês o reino de Deus. Vocês podem sair das trevas, vocês podem sair desse estado de pecado e de maldição após a expulsão do jardim do Éden, para serem filhos de Deus, benditos, abençoados por toda a eternidade, com vida eterna, por causa de Jesus e somente por causa de Jesus, porque ele tornou-se homem, o Messias, que era rei, invadindo o mundo com o seu reino, mas agora da descendência de Davi, para continuar sendo o rei da descendência de Davi, do trono de Davi, por toda a eternidade. E nesse reino, pela sua obra expiatória, quando ele morre por nós e nós nos arrependemos e o recebemos como Senhor e Salvador, ele nos tira do império das trevas. Ele nos tira do reino do mal para o reino de Deus, através de sua obra redentora. Se você puder abrir a sua Bíblia, Isaías capítulo 9, no capítulo 7 já sabemos que Emmanuel é a encarnação de Deus, ele é Deus conosco. Isaías capítulo 9, acompanha comigo. Nós estamos fazendo aqui uma tarefa de casa, presta bem atenção qual é a tarefa de casa. Nós vamos fazer um passeio na Bíblia para entender filho de Davi, raiz de Davi, para que nós possamos entender o recado da raiz de Davi. Ele tem um recado para nós, nós não deveríamos esquecer desse recado. Isaías capítulo 9, verso 6, falando do Messias, da descendência de Davi, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, porque ele é o herdeiro do trono de Davi. O governo está sobre os seus ombros. Não feche a Bíblia, eu vou ler mais um pouco. O governo está sobre os seus ombros, porque sempre esteve sobre os seus ombros. Quando ele tornou-se homem, ele invadiu o mundo com o seu reino, o seu poder, a sua autoridade. O governo está sobre os seus ombros, porque sempre esteve sobre os seus ombros.
O governo está sobre os seus ombros, porque ao tornar-se homem da família de Davi, da descendência de Davi, da tribo de Judá, para ser o leão da tribo de Judá, para ser a raiz de Davi, o único que venceu e que é digno de abrir os selos, ele continua reinando, mas agora como herdeiro do trono de Davi, aonde ele está o reino de Deus. Onde ele está o rei do reino de Deus, do trono de Davi, herdeiro do trono de Davi, para todo sempre. Quem estiver com ele estará na plenitude do reino de Deus. Quem estiver com ele deixará de ser amaldiçoado para ser abençoado. Quem estiver com ele deixará de estar morto para estar vivo. Quem estiver com ele é filho de Deus, selado com o Espírito Santo. É maravilhoso Jesus, a sua pessoa e a sua obra. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Não fecha a passagem. Agora começa a ficar claro porque que Davi tinha milhares e milhares de descendentes. A Bíblia não dá importância para eles como se eles fossem especiais ou singulares, não que eles não tivessem nenhuma importância. Todas as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus, eles são importantes para Deus. Mas nenhum deles tem destaque por ser filho de Davi. Este aqui tem destaque. Esse menino aqui que vai nascer não é qualquer menino. O governo está sobre os seus ombros, porque sempre teve. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Só se aplica em Jesus. Aquele que é um com o Pai, com o Espírito Santo na Trindade. Sempre o governo esteve sobre os seus ombros. Sempre foi Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A palavra de Deus diz que o trino Deus criou todas as coisas, por isso a palavra de Deus diz que Ele, como uma das pessoas da Trindade, criou todas as coisas e por Ele e por Jesus nada se fez. Ainda a palavra de Deus diz que Ele não só criou todas as coisas como uma das pessoas da Trindade, porque o trino Deus criou todas as coisas, mas ainda diz que criou por Ele e para Ele. Ele é dono de tudo, herdeiro de tudo, sempre foi. E Ele é o redentor daquilo que foi manchado pelo pecado. Ele é aquele que vai trazer o reino de Deus em grande glória. Estamos chegando lá para entendermos o recado de Jesus. Verso 7, Ele estenderá o seu domínio. Bom, Ele sempre teve domínio, mas a palavra do Senhor está dizendo, no mundo que jaz no maligno, tem pessoas que não têm como Senhor e Salvador. Através da obra de evangelização da igreja, pessoas como nós, de todos os povos, o confessam como Senhor e Salvador. Nesse sentido, o reino cresce como semente de mostarda. Nesse sentido, ele estende o seu domínio, ainda que ele tenha domínio sobre tudo, até sobre o mal, mas conforme pessoas saem das trevas para a luz de todos os povos, nesse sentido, ele estende o seu domínio, porque este é o convite. O reino de Deus não é ditatorial. O reino de Deus vai pôr um fim nessa realidade que você está vendo aqui, manchada pelo pecado. Essa realidade aqui tem prazo para acabar, segundo Deus, segundo a palavra do Senhor. Mas não é ditatorial, Ele tem todo o poder, mas não vai impor. Arrependam-se, é chegado a vocês o reino de Deus, é um convite. Pela obra de evangelização da igreja, no poder do Espírito Santo, os povos da terra estão sendo convidados para saírem das trevas para a luz. Não é imposição, é convite, e dessa maneira ele estende o seu domínio. Quem entra no reino dele, o reino dele é tudo de bom. Tudo que Deus é, torna-se característica do reino. Deus é bom. No reino de Deus tem bondade sem fim. Deus é misericordioso. No reino de Deus tem misericórdia sem fim.
Deus é amor, no reino de Deus tem amor sem fim. Deus é eterno, no reino de Deus tem vida eterna, que nunca acaba, sem fim. No reino de Deus tem santidade sem fim, porque Deus é santo. No reino de Deus tem poder, glória, porque Deus tem poder, glória. No reino de Deus é tudo sem fim. Verso 7, ele estenderá o seu domínio. Haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, porque ele é o herdeiro deste trono. Ele é o rei eterno do reino eterno, cujas características do reino são características de Deus. Reino de Deus tem características de Deus. Deus é santo, tem santidade no reino de Deus. Deus é puro, tem pureza no reino de Deus. Deus é bondoso, misericordioso, perdoador, eterno, justo, íntegro. São as características do reino de Deus. Haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, porque ele é o herdeiro do trono de Davi e reina para todo sempre no reino de Deus, com as características do reino de Deus. Não precisava tornar-se homem para ser rei, mas tornou-se homem para continuar sendo rei, como herdeiro do trono de Davi, sendo raiz de Davi, descendente de Davi, como um dos sinais da palavra de Deus. Tem muitas profecias sobre Jesus na Bíblia. Para sabermos que ele era ele, tem muitas profecias. Mas ele se tornaria rei, como Deus gosta de fazer a coisa, quando parece que acabou tudo, morreu tudo, começa tudo de novo, para que a glória seja só de Deus. Quando Judá havia sido levado para a Babilônia e totalmente destruído, Jerusalém e tudo mais, lembra das promessas aos patriarcas, e você olha Jerusalém totalmente destruído, você fala, agora não tem jeito. Aí Deus fala pelo profeta Ezequiel, o vale de ossos secos, e começa a ver, juntar nervo, juntar carne, juntar sangue, juntar veia, e começa a surgir vida. Era um jeito de Deus falar, Judá vai voltar a existir. Até tinha que voltar a existir, porque o filho de Davi é da tribo de Judá, que não podia desaparecer. Se Deus falou que ele ia ser da tribo de Judá, da descendência de Davi, não podia desaparecer. Por mais morto que estivesse, iam ressurgir na história, e ressurgiram, porque Deus é Deus e cumpre a sua palavra. Mas quando a monarquia estivesse morta, mais ou menos quase 500 anos de reis, filhos de Davi, no reino de Judá, mas em 586, quando a Babilônia destruiu Jerusalém, acabou a monarquia, passaram-se mais ou menos 480 anos sem monarquia, aí Jesus nasce da família de Davi, para herdar o trono de Davi, para continuar sendo rei, mas agora rei, herdeiro do trono de Davi, como Deus havia prometido a Davi, como um dos sinais de que ele é o Messias, o Filho de Deus, o Filho de Davi. 480 anos depois, Jesus surge do nada, e quando ele surge do nada, a monarquia está em pé de novo, porque o rei, filho de Deus, filho de Davi, invadiu a história com o seu reino. E ele falava, arrependei-vos, é chegado a vocês o reino de Deus. Surgem do nada, porque surge do nada, a Bíblia o chama de renovo. Isaías capítulo 11, o renovo aparece 480 anos depois que a monarquia havia deixado de existir. Um ramo, estou lendo na NVI, Isaías 11, um ramo, talvez na sua Bíblia está escrito broto, dá na mesma, um ramo surgirá do tronco de Jessé. Jessé é o pai de Davi, portanto é a mesma coisa que dizer do tronco de Davi. Um ramo ou um broto surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. A hora que vocês estiverem menos esperando, o rei herdeiro do trono de Davi vai nascer.
O menino vai nascer. O maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade vai nascer. Quando vocês estiverem menos esperando, Ele vai invadir a história, estenderá o seu domínio, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino. A hora que estiverem menos esperando, Ele vai nascer. Ele é o Messias, filho de Davi, portanto Ele é o ungido. Por isso que o próximo verso fala isso. O Espírito do Senhor repousará sobre Ele. Repousou. Eu não quero explicar Deus, eu só estou citando a Bíblia, não tem nenhuma pretensão de explicar Deus, eu acho Deus bem complicado. Eu aceito Deus pela revelação histórica de Deus, que Ele é eterno, poderoso, não quero explicar Deus. Jesus sempre teve o Espírito Santo porque Ele é uma pessoa na Trindade com o Pai e com o Espírito Santo. Mas para ser Messias, Ele precisou ser ungido, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, sobre a forma de pomba. É isso que a Bíblia diz, é isso que eu creio, não estou querendo explicar. Porque ele já tinha o Espírito Santo, mas ainda assim precisava ser revestido de poder. Jesus disse que nós temos o Espírito Santo, mas também precisamos ser revestidos de poder. Eu não quero explicar nada, mas eu creio, eu recebo, eu peço, eu quero. Quero ser revestido de poder. Se o Messias era revestido de poder e precisou, quando o Espírito repousou sobre ele, eu também quero. Além do mais, Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É diferente de ter o Espírito Santo. Você recebe poder quando ele repousa sobre você. É isso, não quero explicar, isso é difícil para mim, porque eu tenho o Espírito, ainda assim ele tem que fluir como um rio de água viva. Eu tenho Espírito, ainda assim ele tem que repousar sobre mim. E tinha que repousar sobre Jesus. Verso 2, Isaías 11. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, repousou na forma de pomba. O Espírito que dá sabedoria deu. O Espírito que dá entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, tudo isso Jesus recebeu do Espírito Santo para ser o Messias, filho de Davi, raiz de Davi, na plenitude do Espírito Santo, o Salvador do mundo, o Rei eterno, do reino eterno, cujas características do reino são as de Deus, por isso que é chamado o reino de Deus, herdeiro do trono de Davi para todo sempre. No seu reino há justiça sem fim, paz sem fim, alegria sem fim, vida sem fim, existência sem dor, sem tristeza, está tudo lá no livro de Apocalipse, é tudo sem fim. Ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Verso 4, mas com retidão julgará os necessitados com justiça, tomará decisões em favor dos pobres, encherá do conhecimento do... Peraí, me perdi aqui. Mas com retidão julgará os necessitados com justiça, tomará decisões em favor dos pobres, com as suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. Os evangélicos se dividem, o que vai acontecer quando Jesus voltar. Na verdade, a gente não tem muita certeza, ninguém tem muita certeza exatamente o que vai acontecer, mas quando ele voltar, uns acreditam que já será o julgamento e vamos entrar logo para Nova Jerusalém, porque em Mateus 25 ele volta e já separa bode de ovelhas e parece que já é o juízo e acabou, quem vai para o lago do fogo vai, quem não vai, não vai, e parece que já não tem milênio. Mas tem passagens que indicam que ao Jesus voltar, ele reinará 1000 anos na terra e o juízo fica mais para frente. Porque tem passagens que indicam as duas possibilidades, os crentes se confundem nas duas possibilidades. Mas uma coisa não está excluindo a outra necessariamente. É muito comum na Bíblia Deus estar falando de uma situação e pular para séculos lá na frente, ignorando tudo que tem no meio. Não faz muito tempo eu preguei aqui em Joel,
que Ele derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre vossos filhos e filhas profetizarão. Ali é Atos 2. Você vai lendo ali, acabou esse momento ali do derramar do Espírito, já pula para a guerra do Armagedon no fim da grande tribulação. Então é muito normal na Bíblia pular de século. Não quer dizer que pulou de século que não tem nada no meio. Então Mateus 25 não é uma garantia que não vai ter milênio, mas de fato nós não temos absoluta certeza se terá ou não. Eu particularmente, que eu sou meio apressadinho, eu gostaria que não tivesse milênio. Quando Jesus voltasse, ele falou: Senhor, cadê meu ticket aí para entrar na Nova Jerusalém? Eu já queria entrar logo. Mas nós não podemos deturpar a Bíblia. Tem passagens bíblicas que só fazem sentido se tiver um milênio literal, inclusive Isaías 11. Quando ele voltar para a plenitude do reino, o verso 4 diz: com retidão julgará os necessitados com justiça. Isso não é Nova Jerusalém, né? Lá não vai precisar disso. Tomará decisões em favor dos pobres, não é na Nova Jerusalém. Nova Jerusalém não vai ter pobre, não vai ter injustiça, não vai ter corrupção, não vai ter Brasília, vai ser Nova Jerusalém, é outro esquema, irmão. Com as suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, não vai ser na Nova Jerusalém. Com o sopro de sua boca matará os ímpios, é quando ele voltar. Quando ele voltar na guerra do Armagedon, ele vai falar e milhares de soldados em Israel, contra Israel, cairão mortos. No que ele falar, o anticristo e o falso profeta serão presos e jogados no lago de fogo. Isso aqui não é Jerusalém, Nova Jerusalém, isso aqui é milênio aqui na terra. Mas, pastor Silas, você crê no milênio aqui na terra? Se depender de mim, irmão, não vai ter milênio. Mas o que eu estou querendo dizer é que não depende, a gente também não pode distorcer a palavra. Esse texto aqui indica, e tem outros que indicam, um milênio literal. Por exemplo, tem passagem do milênio que diz que as pessoas viverão no mínimo 100 anos. Isso não é Nova Jerusalém. Jerusalém é a eternidade, não é 100 anos. Então tem textos que só fazem sentido se houver um milênio literal, e agora nós estamos lendo Isaías 11, presumindo mesmo, a despeito de mim, o desejo pessoal, presumindo mesmo o milênio aqui na terra. Verso 5: a retidão será a faixa do seu peito, a fidelidade o seu cinturão, plenitude do reino de Deus aqui na terra. Quando ele estiver aqui na terra para a plenitude do reino, cujas características do reino são as características de Deus, por isso que o reino chama reino de Deus, todas as maldições do jardim do Éden são retiradas. Hoje, eu e você somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós não refletimos Deus certinho. Essa imagem está corrompida pelo pecado. A Bíblia diz que Deus é santo, nós não somos santos. Então nós não refletimos a imagem e semelhança de Deus como deveríamos refletir, porque o pecado em nós não reflete Deus que é santo. Mas na plenitude do reino de Deus, nós seremos 100% santo. A nossa imagem, a imagem e semelhança de Deus estará totalmente restaurada em nós. Nós seremos semelhantes a Jesus, isso que a Bíblia deixa bem claro. A nossa humanidade não terá pecado e nós refletiremos a imagem e semelhança de Deus sem pecado, no máximo que dá para refletir. Quando Ele voltar, nós seremos humanidade sem pecado, refletores da imagem e semelhança de Deus, no máximo que vai dar para a gente refletir. Quando Ele voltar, as maldições na natureza que implica em dificuldade de produção vão ser retiradas. A maldição sobre os animais que são carnívoros e violentos, matam um dos outros, vai ser retirada. O veneno das cobras vai ser retirado. Verso 6: o lobo viverá com o cordeiro, não vai ser mais carnívoro violento. E o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos. A vaca se alimentará com o urso, não vai ter mais animal selvagem e violento. Não vai ter mais cobra venenosa. Verso 8.
A criança brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Tudo isso aqui é milênio literal. Mas, pastor Silas, o que você prefere? Eu prefiro que não tenha milênio, porque eu sou meio apressado, mas não quer dizer que eu posso adulterar a palavra de Deus. Tem textos que indicam literalmente o milênio, esse aqui é um deles. Verso 9: ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, ao monte Moriá, onde tem o templo. Tem que ser aqui na terra, não pode ser na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém não tem possibilidade nenhuma de mal, de jeito nenhum, isso aqui é na terra. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. A terra já está enchendo, irmão, pela obra missionária da igreja, pela obra de evangelização, mas aqui no milênio vai ser total. Toda a terra conhecerá o Senhor, porque Jesus terá voltado em grande poder e glória com a sua igreja salva, santa, com corpos incorruptíveis, totalmente resgatados das maldições do jardim do Éden. Verso 10: naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé. Pela obra missionária estamos buscando. Nós somos nações que conhecemos o Deus de Israel. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, a raiz de Davi, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Na plenitude do reino de Deus, no milênio literal aqui na terra, as nações buscarão a raiz de Jessé, a raiz de Davi, o filho de Davi, até que essa plenitude chega desse reino de Deus, cujas características são as de Deus, por isso que chama reino de Deus. Até lá as nações vão se voltando ao Messias, pela obra missionária da igreja, até que o reino tenha a sua plenitude. Agora presta atenção aqui, que essa parte é muito boa. A gente lê Apocalipse, muita atenção agora. Ninguém que eu conheça quer desvendar totalmente Apocalipse, nem os pastores querem. Presta bem atenção agora. Apocalipse é um livro simbólico muito difícil, principalmente quando aparece aqueles bichos com chifre assim, desse chifre sai outro chifrinho. Irmão, ninguém sabe isso aí exatamente o que é. Todo mundo tem uma boa ideia que são alianças de governos durante o período do anticristo, mas ninguém sabe exatamente. Nenhum pastor está querendo desvendar Apocalipse no mínimo os detalhes, mas todos concordam que tem um esboço muito claro. Tem períodos de juízos debaixo da soberania de Deus. Quem que abre o livro? É o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, que abre o livro. Quem que abre os selos? É Jesus que abre os selos. Quem que inicia os ciclos de juízos? É Jesus. E depois dos 3 ciclos de juízos, que parecem indicar 7 juízos falados de 3 maneiras diferentes, sempre cai na grande tribulação e na volta de Jesus. Em seguida é a plenitude do reino. Em algum momento desta história, se nós já tivermos morrido, nós seremos ressurretos na primeira ressurreição para receber corpos incorruptíveis, gloriosos. Se estivermos na terra, nós vamos subir num piscar de olhos. Quando nós nos encontrarmos com o Senhor nas regiões celestiais, estaremos sendo apresentados ao Senhor pela primeira vez na história de nossa vida. Estaremos sendo apresentados diante do Senhor e da sua glória. A palavra do Senhor diz que nesse momento nós teremos explosões de alegria. Nós não vamos aguentar a alegria de ver o Senhor no esplendor de sua glória. Judas diz que nós seremos apresentados diante da glória do Senhor com muita alegria. Aí começa os primeiros versos de Apocalipse 19, que eu não vou ler os primeiros versos, chamado Bodas do Cordeiro. Essa parte é maravilhosa. É a parte que nós entramos na história de Apocalipse.
Claro, nós estamos lá de outras maneiras, a igreja está sendo perseguida e tal, mas você vai lendo Apocalipse, ora os 4 seres viventes parecem ser os mesmos serafins de Isaías 6, estão glorificando a Deus, e nós estamos lendo. Daqui a pouco os 24 anciãos, e nós estamos lendo. Daqui a pouco eles glorificam junto, e nós estamos lendo. Daqui a pouco eles falam um monte de coisa legal, com os milhões de anjos, nós estamos lendo. O capítulo 19, não estamos lendo não, nós estamos lá. Nós estamos lá fazendo aquele monte de declarações, é as bodas do Cordeiro. Nós não teremos mais corpos herdados de Adão, que envelhecem e ficam doentes. Nós teremos os corpos que o segundo Adão, que é Jesus, o primogênito dos mortos, tem. Ele é o primeiro ressurreto com esse tipo de corpo. E nós estamos nele, e quando ele nos ressuscitar, ele vai nos dar esse corpo, nós seremos semelhantes a ele. Nós chegaremos para as bodas do Cordeiro com outro corpo, outra existência, sem corrupção, sem pecado, sem dor, sem doença, com explosão de alegria, para participar de todas aquelas declarações dos primeiros versos de Apocalipse 19, que eu não vou ler, as bodas do Cordeiro. Nós vamos glorificar, vai ter muita alegria. Depois de muita alegria, a gente volta com Jesus. Costumo dizer, a volta de Jesus não é surpresa para crente. Que a gente às vezes fala da volta de Jesus como se fôssemos surpreendidos. Nós seremos surpreendidos pelo arrebatamento. É o arrebatamento que surpreende, que pega sem avisar. Que Jesus está falando, fica preparado, fica preparado, fica preparado, você não sabe o dia, a hora, eu venho como ladrão, preparado, nada de brincar com pecado, fica preparado, por causa do arrebatamento, porque quando a gente for arrebatado ou ressurreto, nós já estamos lá, irmão, garantido, nós já estamos na explosão de alegria, louvando, glorificando. Aí Jesus volta com a sua igreja para a plenitude do reino de Deus, possivelmente para 1000 anos aqui na terra, quando o urso não vai comer a galinha, não vai comer a vaca, o leão não vai comer não sei quem, a cobra não vai matar criança, não vai ter veneno. Nos parece que literalmente para 1000 anos aqui na terra, se o milênio for literal, parece que ele é, se não for, estou pouco ligando, irmão, porque quando Jesus voltar, ele que vai fazer a pauta, irmão. Se ele falar, voltei, acabei de chegar, desculpa aí, vai ter milênio. Ah, vai ter milênio, pronto, acabou. Você acha que alguém vai falar, Senhor Jesus? Acho que não, eu sou a milenista. Problema seu. O Senhor Jesus vai ter 1000 anos aqui, pronto, acabou. Então, quando ele voltar, ele que vai dizer. Não vai ter discussão de teológica quando ele voltar. Ou vai ter milênio ou não vai ter, mas vai ter glória de Deus, vai ter poder, vai ter vida eterna, vai ter corpo glorificado, sem pecado, vai ter tido um cultão. Irmão, quando nós formos apresentados diante do Senhor e de sua glória para as bodas do Cordeiro, nós vamos ter explosão de alegria. Nós vamos gritar, irmão, que você nem imagina, como aqueles gritos todos lá, nós vamos gritar. Apocalipse 19, os primeiros versos, você vai estar naquele culto. Apocalipse 19 é quando a gente entra no culto, irmão. A gente entra no culto do céu. Apocalipse 19 é quando nós refletiremos a imagem e semelhança de Deus, sem pecado em nós. Apocalipse 19 é quando nós entramos de novo no Jardim do Éden, na mesma realidade espiritual do Jardim do Éden. É quando nós vamos entrar na Nova Jerusalém, que na linguagem simbólica de Apocalipse fala que lá tem a árvore da vida que tinha no Jardim do Éden. Me parece que falando da eternidade com Deus, parece que a árvore da vida é simbolismo da eternidade com Deus. Apocalipse 19, a gente entra na plenitude do rei, do reino de Deus, herdeiro do trono de Davi, descendente de Davi, raiz de Davi. Tudo que Deus é, o reino de Deus é. Paz sem fim, amor sem fim, misericórdia sem fim, justiça sem fim, retidão sem fim, tudo sem fim.
possivelmente estendendo aí todo o seu domínio sobre essa terra, antes de outras coisas, presumindo que o milênio é literal. Apocalipse 19, eu mencionei os primeiros versos, notamos nesse culto dos versos que eu mencionei, mas agora é a volta de Jesus conosco. Depois do cultão, Ele vem e a gente vem junto. Apocalipse 19, verso 11. Apocalipse 19, verso 11. Lembra o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo um passeio para entender o que é raiz de Davi, filho de Davi, herdeiro do trono de Davi, do reino de Deus, do reino eterno, cujas características do reino são as características do reino de Deus, que o rei do reino é Jesus, sempre foi rei, ele invadiu a história com o seu reino, mas agora ele é rei da descendência de Davi, como profetizado, porque nós queremos entender ou receber com temor o recado dele, mas nem li o recado dele, mas nós estamos chegando lá. Apocalipse 19, verso 11. O culto acabou, Jesus vai voltar com essa igreja. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco. Parece que simbolizando a guerra que vai ter Jesus ali contra o pessoal do Armagedon. Não literalmente um cavalo, possivelmente. Cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Verso 13... está vestido com um manto tingido de sangue, o seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos do céu, agora nós estamos com ele, irmão. Nós já participamos das bodas do Cordeiro, nós estamos vindo com ele. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, porque fomos lavados no sangue de Cristo. E montados em cavalos brancos, parece que para essa batalha do Armagedon, sem que possivelmente estejamos em cavalos mesmos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações, ele as governará com cetro de ferro, possivelmente num milênio literal. Verso 16, em seu manto, em sua coxa, está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora Jesus chega, fala, milhares de pessoas caem mortas em Jerusalém. Os próximos versos eu não vou ler, um anjo começa a dizer, aves de rapina se ajuntam porque vai ter carne demais para vocês comerem. Jesus fala e milhares de soldados cairão mortos na guerra do Armagedon, e ele vai falar, vão pegar o anticristo, falso profeta, jogar no lago de fogo. Verso 20, mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Acabei de ler que o rei do reino de Deus, herdeiro do trono de Davi, o governo está sobre os seus ombros. Ele estenderá o seu domínio até a plenitude do reino, quando ele voltar com a sua igreja. No seu reino a paz é sem fim, tudo é sem fim, a vida é sem fim, é eterna, a santidade, a bondade, a misericórdia. No reino dele seremos humanidade plena, sem pecado, refletindo a imagem e semelhança de Deus. No reino dele estaremos na plenitude das bênçãos do jardim do Éden. Este é o máximo da implantação do reino de Deus, como profetizado desde o Velho Testamento ao Novo Testamento em livro de Apocalipse. Essa plenitude ainda não chegou. Vai chegar na hora que formos ressurretos dos mortos ou arrebatados. Mas, pastor, o que acontece quando eu morro? Você vai para o paraíso, lá é muito bom também. Lá tem a presença de Deus, a glória de Deus, mas você não está com um corpo celestial. Quando receber o corpo celestial na primeira ressurreição dos salvos, ou a igreja, você foi arrebatado, aí você vai estar na plenitude do reino. Essa plenitude não chegou, ela está garantida, mas ela não chegou, ela está garantida no sangue de Cristo. Agora nós estamos com o corpo que nós recebemos de Adão. Nós nascemos em pecado como Adão pecou. E a imagem de Deus em nós é deturpada, porque nós temos pecado e Deus é santo.
O pecado milita contra o espírito. E nós temos aflições, nós temos doença, nós temos dificuldade, nós temos tristeza, nós temos funeral. Nós temos que comprar o caixão, fazer plano funeral, porque nós não estamos na plenitude do reino. Lá na Nova Jerusalém você não vai precisar comprar caixão. Nem vai precisar tomar remédio, nem vai precisar tomar vacina. Então, está tudo garantido, mas nós não estamos ainda na plenitude. Mas quando Ele nos ressuscitar ou nos arrebatar, aí estaremos na plenitude do reino. Mas até lá, irmão, até que a gente parta dessa vida e vá para o paraíso, que já é muito bom, nós precisamos ouvir o recado de Jesus. O recado do Rei que vai trazer o reino à sua plenitude. Você quer ouvir o recado de Jesus? Não, porque eu falei do recado de Jesus, ninguém falou aleluia, ninguém falou glória a Deus. Não, se você não quiser, eu vou embora. Não, mas você quer, né? É o fim da Bíblia, irmão. Maravilhoso, você nunca mais vai esquecer do fim da Bíblia. Presta bem atenção. Apocalipse 22. Jesus falando. Apocalipse é uma revelação de Jesus para a igreja, para nós. Ela às vezes é um pouco misteriosa, mas a gente sabe o suficiente. E veja como é que Jesus termina o recado dele, 22:12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, eu retribuirei a cada um de acordo com o que faz. A luz do calendário de Deus, ele vem em breve, porque ele já nasceu na plenitude dos tempos. O Espírito Santo, em Atos 2, estava sendo derramado na plenitude no fim dos tempos. Nós já estamos no fim dos tempos. Os sinais da volta de Jesus estão fortes. Nós não vamos marcar dia e hora, mas a luz da eternidade, mesmo que demorasse mais 1000 anos, é pouco tempo. Possivelmente não vai demorar quando a gente olha os sinais. Mas o recado de Jesus é esse: eu venho em breve, a minha recompensa está comigo, eu retribuirei a cada um de acordo com o que faz. Verso 13, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega, ele está dizendo, eu sou o primogênito dos mortos. Eu sou o primeiro a ressuscitar com este corpo glorificado. E porque ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. 1 Coríntios 15 é maravilhoso. Um dia desses nós vamos ter que pregar aqui 1 Coríntios 15, a gente semeia o nosso corpo, lá no cemitério diz 1 Coríntios 15, em incorrupção, mas nós ressuscitaremos incorruptíveis. 1 Coríntios 15 é maravilhoso, é sobre a ressurreição dos crentes em Cristo Jesus. Não tenha medo da morte, não estou dizendo que é para você gostar de morrer, porque tem filhos, tem neto, não é para gostar de morrer, é para gostar da família, é para gostar de viver bastante, para a glória de Deus. Mas se a hora chegar, não tenha medo de morrer. Você semeia em corrupção e ressuscita incorruptível e glória. 1 Coríntios 15. Verso 14. 22:14. Felizes os que lavam as suas vestes. Isso em toda a Bíblia, no livro de Apocalipse, é bem claro, né? No sangue do Cordeiro, né? Felizes os que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida. Mencionada no comecinho da Bíblia, mencionada agora no finzinho da Bíblia. Não deve ser literalmente uma árvore, parece que está falando da vida eterna que só Deus pode dar. Lavem as suas roupas no sangue do Cordeiro, para que tenham acesso à árvore da vida e que possam entrar na cidade, na Nova Jerusalém, pelas portas. Verso 15, pois ficam fora os cães, os incrédulos, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Veja como é que está terminando a Bíblia. É o recado de Jesus, raiz de Davi. Verso 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. É o livro de Apocalipse. Eu sou a raiz
e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Toda vez que a gente está orando meio errado, que a gente ora meio errado mesmo, irmão, Deus dá um jeito, Ele pega aqueles pedidos lá e dá um jeito, mas Ele entende a nossa limitação, mas a gente ora meio errado. Quando Ele está orando meio errado e com foco errado, naquilo que não é vontade de Deus, não é plano de Deus, nós estamos orando meio errado, aí o Espírito Santo ora bastante por nós com espíritos inexprimíveis. Ah, Senhor, misericórdia, Ele não sabe nem orar. Cada vez que o Espírito Santo geme e ora por nós, Ele está dizendo: vem, porque quando o Senhor vier, eles estarão na plenitude do reino, eu não vou precisar gemer mais. Cada vez que o Espírito Santo geme por nós, com espíritos inexprimíveis, Ele está dizendo: vem. E toda vez que a gente geme, você sabe que é bíblico que a gente geme? Está lá em Romanos 8, vou citar rapidinho, nós não vamos ler. Paulo diz que a criação geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Em seguida ele continua dizendo: e nós gememos também. Claro que gememos. Quem gosta de ter doença, de vez em quando a gente está doente. Quem gosta de ter parente doente, de vez em quando eles estão doentes. Quem que gosta de ter parente idoso, que já não consegue ouvir, enxergar e andar, com feridas nas pernas, na cama, porque o sangue não circula mais, quem que gosta disso? Paulo diz que a natureza geme e nós gememos também, porque nós não estamos na plenitude do reino. Mas cada vez que a gente geme, nós estamos falando: vem, Senhor. Vem, porque eu não aguento mais desse corpo que eu recebi de Adão. Eu quero o corpo que eu vou receber do segundo Adão, de Jesus, em glória, incorruptível, santo, eterno. Vem! Verso 17 diz que o Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Se acabou de ouvir, diga: vem, vem Jesus. Quem tiver sede, fala: venha. Está com sede? Venha! Quem quiser, beba de graça da água da vida. Não sei se você reparou como é que termina a Bíblia. Eu sou Jesus, a raiz de Davi, o descendente de Davi. Lave as roupas de vocês, porque ficarão de fora da plenitude do reino esse. Eu venho sem demora. Quem ouve, diga: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Ele é o Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. E não era qualquer descendente de Davi. É o herdeiro do trono. Ele é um com o Pai, com o Espírito Santo na Trindade. Jesus, falando dessa unidade com o Pai, com o Espírito, ele dizia: aquele que me enviou não me deixou sozinho, ele está comigo, eu sempre faço a vontade dele. Está em João capítulo 8. Quando vocês me levantarem, vocês saberão que eu sou. Ele é o que ele sempre foi, o que ele sempre será, o mesmo ontem, hoje e sempre, o eterno. Quando vocês me crucificarem, vocês saberão que eu ressuscitarei no terceiro dia, como eu disse que vou ressuscitar. Porque Ele está no Pai, no Espírito e vice-versa. Ele é o eu sou, o eterno trino Deus, uma das pessoas da Trindade. Nada faço por mim mesmo. O que eu vejo o Pai fazendo, eu faço junto com Ele. O meu ensino é o ensino dele. Está lá em João capítulo 8. Antes que Abraão existisse, eu sou, porque Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E Apocalipse termina com o recado dele: eu sou Jesus, eu sou a raiz de Davi, o descendente dele. Que lá no começo do livro, João está chorando. Falo com isso com todo respeito a João.
Mas dá vontade de falar: João, você está chorando por quê? Você não andou com Jesus? Você não viu ele ressuscitar dos mortos? Quem que você acha que vai abrir esse livro, João? Aí João está chorando. E dá vontade de falar para ele: João, mas você está chorando por quê? Você andou com Jesus. Aí um dos anciãos fala: não chora não. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, ele vai abrir o livro. E o livro diz que tem ciclos de juízos. O livro diz que vai ter grande tribulação anticristo. Mas o livro diz que ele vai voltar em grande poder e glória. E ele vai falar e tudo vai acontecer. E o anticristo e o falso profeta vão para o lago de fogo. E o livro de Apocalipse, se você prestar atenção, é um recado para a igreja, não é um recado para o mundo, para que nós estejamos preparados, porque ele vem sem demora. E ele diz: estejam preparados, lavem a roupa de vocês, para que vocês tenham acesso à árvore da vida e possam entrar na Nova Jerusalém. É um recado do rei, do reino de Deus, herdeiro do trono de Davi. É assim que termina a Bíblia, e é assim que termina o livro de Apocalipse. Eu espero que a partir de hoje você não esqueça nunca mais de que a Bíblia termina com o recado do filho de Davi. E quem é o filho de Davi? Que nós estejamos preparados. Preparado é simples, irmão. Preparado não é complicado. Preparado, a gente sabe que nós somos pecadores e lavamos os nossos pecados no sangue de Cristo, nos arrependendo. Não é bicho de 7 cabeças. Nós reconhecemos que só Jesus perdoa pecados e dá vida eterna. Quem reconhece aqui, levanta a mão. Então repita essa oração para Deus, não para mim. Feche os seus olhos. Pai amado, eu confesso que eu recebo Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, me dá a vida eterna, que só Jesus pode dar. Dá-me o teu Espírito Santo, enche-me do Espírito Santo, que o Espírito Santo também repouse sobre mim, para me dar poder, sabedoria, entendimento, fé, ousadia, porque eu quero estar preparado para o arrebatamento da igreja. Eu quero fazer parte das bodas do Cordeiro. Eu quero voltar com Jesus, quando Ele voltar, em grande poder e glória. Ajuda-me, Senhor, a não esquecer o recado de Jesus. Eis que venho sem demora, ajuda-me a não esquecer. Oh, Senhor amado, dá-nos temor, Senhor, derrama do Teu Espírito sobre o Teu povo e sobre a Tua igreja. Nós somos humanos, nós estamos gemendo aqui, Senhor, tem gente morrendo na nossa cidade, tem membros da nossa igreja que recentemente morreram por causa de Covid. É triste, nós ficamos tristes com a partida do irmão Samuel. Sabemos que ele está com Jesus, mas é triste. Nós gememos, Senhor, nessas situações da vida, com o número de mortos do Brasil. Nós gememos com os desempregos, nós gememos com as situações difíceis, com as brigas deste mundo. Oh, gememos, Senhor, com as dificuldades nas nossas famílias, às vezes de enfermidades por causa simplesmente do envelhecimento. Senhor, nós gememos com as lutas, os conflitos. Oh, Pai amado, e como nós desejamos que Jesus volte com grande poder e glória. Derrama do Teu poder sobre nós, do Teu temor. Usa-nos para a glória do Teu nome. Enche essa igreja do Espírito Santo. Que essa igreja, Senhor, não tenha vergonha e medo de orar. Que aqueles que oram em línguas não parem de orar em línguas, voltem a orar em línguas. A palavra do Senhor diz que aquele que ora em língua edifica a si mesmo.
Se enterrar o dom de orar em línguas, que desenterre essa semana, Senhor. Com liberdade espiritual. Com liberdade espiritual, queremos um povo cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, para ser uma igreja evangelística. Oramos em nome de Jesus. Amém.